Muito bom dia, que Deus abençoe a todos nós. Somos carentes das bênçãos de Deus todos os dias, dias e noites. Somos dependentes do Senhor. E graças a Deus que somos dependentes dEle, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Realmente, não podemos fazer nada sem a graça de Deus em nossas vidas. O que se deve guardar? Vigiar. Guardar no sentido é proteger. Vigiar também é proteger. Agora, o que se deve vigiar, o que se deve guardar? Normalmente, na vida natural, se guarda aquilo que a gente tem como mais precioso. Tranca em cofres, em segredos e vigia para que aquilo permaneça sob a sua proteção. Seus bens adquiridos. Nós encontramos que Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir aquilo que nós, com esforços, às vezes conseguimos dentro do natural e muito mais no espiritual. Porque nós somos tanto naturais como os espirituais. Nós precisamos das duas coisas. É claro que Jesus nos orienta que o espiritual deve ser buscado em primeiro lugar, porque ele tem mais valor. Mais valor não quer dizer que as coisas naturais também não tenham valor, mas é colocar o nosso coração, primeiramente, para aquilo que é mais essencial, que Jesus nos ensinou, é o reino de Deus e a sua justiça. Isso então nós estamos buscando aquilo que de fato é melhor para nós, porque essa vida aqui, de qualquer forma, ela passa. Mas em Provérbios capítulo 4, nós vamos encontrar alguns conselhos que nós devemos sempre relembrar. Provérbios tem muitos conselhos, né? Mas vejamos estes conselhos aqui que Salomão deixou escritos para nós aqui. Versos 23 a seguir, de Provérbios 4. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. Aí você pode dizer: mas meu coração está bem guardadinho aqui entre as duas costelas, protegido. Mas às vezes nós engordamos ele demais, né? Dentro da comida natural. Esquecemos de que ele funciona 24 horas por dia e sobrecarregamos ele com alimentação que prejudica o seu funcionamento. E nós às vezes falamos que dentro do natural, que amamos o nosso coração, queremos ele bem e agimos contrário ao que agrada o coração. É muita gordura, né? Mas ele diz também, olha: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo.
Aí agora o coração tem um peso sobre ele. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja bem o que é esta escritura na nossa vida, porque dele procedem. Jesus se identificou com estas escrituras quando ele estava se referindo à alimentação, e as pessoas que às vezes até ali estavam censurando os discípulos de Jesus por às vezes comerem sem lavar as mãos. Então Jesus diz para eles, porque não é realmente aquilo que prejudica e mata o homem, porque Jesus tinha uma linguagem espiritual. Você não vai compreender as Escrituras só com a mente carnal. Eles tentavam compreender com a mente carnal. Eles podiam pensar, esse homem não tem cabimento, ele não tem nem asseio. Estão vendo? Mas Jesus estava mostrando para eles que eles tinham muito asseio externo, físico, mas o coração era cheio de sujeiras. E o mais importante é que eles tiravam de dentro deste coração sujo aquilo que eles jogavam sobre as pessoas. O 24 nos diz, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. O que os lábios falam é o que está dentro do coração. Se os lábios falam palavras iradas, rancorosas, estúpidas, brutas, é porque lá dentro tem isso para expor aos ouvidos daqueles a quem você dirige suas palavras de ímpeto. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então veja bem, que se os teus olhos não estiverem purificados de dentro para fora, você vai cobiçar tudo aquilo que você vê. Toda mulher que você olhar, você vai cobiçar, porque os seus olhos não estão olhando diretamente, direito. Eles estão contaminados com o verme do adultério. A visão está contaminada com o pecado do adultério. Então, tudo que você olha, ou da mulher que você olha, seja bem ou mal vestido, você vai acabar cobiçando, porque o pecado não está lá. O pecado está em você. Está em mim se eu tenho os olhos cheios de adultério. Toda mulher servirá para cobiçar e aquilo vai gerar algo na sua mente, descer ao coração. Então você diz Jesus que adultera com ela. Aí você vai, mas ela provocou. Mas e daí? Livra-se desse espírito. Peça ao Senhor Jesus para te livrar. Jejum, ore. Escapa por tua alma. Vai adiantar sua reclamação? A Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Você adulterou com ela, você está vivendo uma vida, embora diante das pessoas, diante dos irmãos, parece um santo, né? Mas e o coração como está? Contaminado? Então seus olhos ficam contaminados com o espírito de adultério. Agora teus olhos olhem direito. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retire o teu pé do mal. Que conselhos maravilhosos, não é? Porque o coração é tudo aquilo que Satanás quer corromper também. Porque Jesus disse que o coração, estando corrompido, estando sujo, a fonte da vida está ali, toda manchada. E esse coração, ele é enganoso.
O profeta Jeremias diz assim, escreveu no capítulo 17 do seu livro, ele diz sobre este coração. Este coração que de fato nós devemos vigiá-lo. Vigie o teu coração, guarda o teu coração. Veja se os desejos aos quais estão saindo do seu coração, eles são corretos com a palavra de Deus. Que às vezes podem ser corretos segundo a natureza carnal, humana, pecaminosa. Eu sou homem, e é do homem mesmo estas coisas, mas o teu desejo será para ti se tu deixares dominá-lo. Quando você diz assim, você quer justificar Caim? Estava diante dele o pecado, mas estava diante dele também vencer o pecado. Quando o próprio Deus diz para ele: teu pecado está diante de ti. Naquele sacrifício que ele ofereceu ali, e Deus não aceitou, e aceitou o de Abel, e Caim estava num dilema ali, e ele propôs no seu coração matar Abel. Mas Deus deu para ele a oportunidade, como é dada a mim e a todos nós. Estão vendo? Então, no capítulo 4 de Gênesis, Deus atentou para o sacrifício de Abel e não para o de Caim. Então irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha, você não luta e se entrega aos desejos do coração infame, revestido de ira, de maldade, então as suas ações depõem contra você. Ele podia dizer: mas Abel foi o culpado, Abel fez diferente. Não, é você que deve procurar fazer o certo e não tentar se justificar ao fazer um erro para culpar o outro. O fulano faz. Você quer justificar ele ou condenar a você mesmo? Tem que ter cuidado com esse coração. Olha o que Jeremias diz no capítulo 7. Ele diz assim, olha: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então não há justificativa diante de Deus. Como Caim não pôde justificar-se a si mesmo diante de Deus, ele poderia fazer o correto. Deus lhe deu a oportunidade. Se você pode fazer o certo e não faz, você comete iniquidade, pecado. Se você sabe como fazer o certo e não faz, você deixa de fazer o certo para fazer errado. Veja bem como nós somos inclinados a esta prática. Deixar de fazer o certo para fazer o errado. Por isso essa luta é constante. Nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais que somos nós. Agora, depois da queda, o nosso coração natural não está mais inclinado para Deus. Ele está escravizado sob o jugo do pecado. E tem uma coisa: sozinhos, só eu, só você, não podemos nos livrar dessa escravidão. Nós só podemos escapar dessa escravidão pela graça da regeneração.
Então, este modo nós devemos entender, que nós devemos procurar sair da escravidão do pecado, temos que deixar de ser servos do pecado para sermos servos de Cristo. Então tem a escravidão, o pecado nos escravizou. Paulo nos orienta sobre isto. Romanos capítulo 6, olha o verso 16. Romanos capítulo 6, o verso 16, Paulo diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, às vezes, nós devemos fugir dessa escravidão de obedecer à nossa própria carne e procurar obedecer a Cristo. Somente a vontade que foi libertada é capaz de escolher a justiça livremente e de coração. O amor permanente para com a justiça, isto é, a inclinação do coração para o modo de viver que agrada a Deus. Então isso mostra, é um aspecto, é um sinal da liberdade que Cristo assegura. Que Deus liberte a todos nós, todos os dias, de nós mesmos, dos nossos infames desejos, e nos dê um coração segundo Deus. Peça isso a Ele e Ele te concederá. Deus te abençoe, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.